eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Então mandou o seu discípulo que a ninguém dissesse quem ele era, que ele era o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos o que convinha vir a Jerusalém e a padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? A igreja pode sentar, em nome de Jesus. Jesus está falando sobre a confissão de Pedro. Só nessa noite ele está falando sobre, perguntando quem o povo diz quem ser ele. E aqui ele faz uma indagação para os discípulos. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou seu discípulo, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aqui Jesus já andava com seu discípulo, porque no capítulo 10, se não me fala a memória, o Senhor ele passou a noite no monte orando ao Pai, para que o Pai viesse dar os 12 discípulos a ele. E ali o Senhor, quando ele desce do monte, ele vai escolher os discípulos que tem que andar com ele. E ele escolhe também Judas. Só que tem uma coisa, Judas, o Senhor ele já sabia que Judas iria trair ele. Os outros discípulos não tinham coragem de trair. Pedro poderia até negar no momento, mas depois vinha um arrependimento. Jesus ele sabia desde a fundação do mundo que ele veio para esse propósito, para morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para resgatar muitas almas. A Bíblia vai dizer que Deus ele veio por todos, mas ele não morreu por todos. Ele morreu em resgate de muitos, porque ele sabe nem todos querem seguir os padrões bíblicos, nem todos querem servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor ele vai falando aqui, ele vai perguntando para os discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Jesus ele queria que os discípulos falassem que ele também, que o discípulo conhecesse ele, porque ele já andava com Jesus, já tinha ouvido os ensinamentos de Jesus. Então eles poderiam ter captado alguma coisa, ter guardado no seu coração os ensinamentos de Jesus. Só que os discípulos, eles eram tão desapercebidos que eles não guardavam as coisas que Deus falava. Eles esquecia muito rápido aquilo que Deus falava para eles. Tanto que Jesus ele vai fazer essa indagação ou essa interrogação ao seu discípulo. E o discípulo ele começou a falar ao discípulo, e eles disseram, João Batista, outros Elias, como se eles não conhecessem o Senhor, né? Porque ele já sabia que Jesus ele viria vir, e o Senhor já tinha falado para eles a missão dele aqui nessa terra, porque ele não veio por obrigação, mas ele veio por amor, ele se doou por amor. Então ele já falava para o discípulo porque ele veio fazer, qual foi o propósito dele aqui na terra. Então os discípulos já tinham esquecido de tudo aquilo que o Senhor tinha falado para eles. Então eles começaram João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Aqui os próprios discípulos que andavam com Jesus, eles não conheciam o próprio Senhor Jesus. E há um perigo de mim e de você também não conhecer a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor ele vem se revelando nos seus evangelhos. Quando chega no livro de Apocalipse 4, e no versículo 7 ele vai falar sobre o primeiro animal que era semelhante ao leão. Ele está representando aqui o evangelho de Mateus. E ele representa o evangelho de Mateus. O leão simboliza a majestade, a realeza soberana, o Messias, o conquistador. O Senhor ele já vem conquistando a raça humana, a qual já tinha toda perdida essa raça humana. E o Senhor ele vem no evangelho de Mateus, ele vem conquistando as nações. Ele vem através do seu evangelho, através da sua pregação, através da sua obra, que ele vinha consumar a obra do Pai aqui na terra. E ele começou a falar para os discípulos, e os discípulos não entendiam o que ele estava falando, porque o discípulo estava com a sua mente tampada, o seu entendimento, eles não conseguiam captar algo que o Senhor estava falando, porque ele já ainda andava com Jesus, mas já não era crente. Como, aleluia, muitas pessoas diz que anda com Jesus, mas não conhecem a pessoa do Senhor Jesus, porque se conhecesse, ele andava nos padrões bíblicos, se conhecesse, eles guardavam os mandamentos, se conhecesse, eles temiam o Senhor Jesus, e que um dia ele vai apresentar
naquele grande juiz ou no tribunal de Cristo para receber seus galardão. E quantos estão servindo ao Senhor de maneira errada? Quantos estão andando nos caminhos errados, achando que está servindo ao Senhor, que conhece ao Senhor Jesus, mas só usa de má fé, usa de engano, porque eles não conhecem a verdadeira pessoa do Senhor Jesus. Para nós servir o Senhor Jesus, mas devemos sofrer pelo Evangelho, devemos renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, as nossas vaidades, devemos renunciar para poder seguir a Cristo. Não é de qualquer maneira que eu vou seguir a Cristo. Se eu conheço a pessoa de Cristo, eu tenho que ter uma mudança, eu tenho que ter uma diferença, eu tenho que passar pela uma transformação. Eu não posso viver mais de qualquer maneira como eu vivia antes, sem conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje em dia, irmão, nós vemos muitas pessoas que dizem serve a Cristo, mas serve de uma maneira errada. E quando nós vamos falar dessa palavra, ainda tem muitos advogados do diabo que ainda dizem, não, mas isso é passado, deixa para lá, vamos deixar o passado de lado. Isso é ser advogado do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 8, e o verso, se não me falha a memória, 44, ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade, diz a palavra do Senhor. E nós não podemos, irmão, acobertar, passar a mão em pecado, nem no meu pecado eu posso passar a mão, e nem posso esconder, eu tenho que confessar meu pecado, eu tenho que abandonar, porque se eu não abandonar naquele grande dia, o Senhor ele vai me rejeitar, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Eu andava com a Bíblia, eu andava evangelizando, pregando, eu andava louvando, falando o nome do Senhor, falando das maravilhas do Senhor, mas não obedecia o Evangelho de Deus, não guardava os mandamentos, vivia de qualquer maneira, dando ouvido à voz do adversário, vivendo duas vidas, duas personalidades, uma dentro da igreja e fora da igreja, totalmente diferente. E aqui o discípulo andava com Jesus. E a Bíblia vai dizer no em Apocalipse, no mesmo Apocalipse 7, ele vai falando que ele veio como leão. Ela simboliza, como eu já falei, a majestade, a realeza e a soberano Messias é o conquistador. E segundo o animal, ele era semelhante a um bezerro. Por que um bezerro? O bezerro se representa o servo sofredor. E a palavra do Senhor representa, o bezerro ele representa o servo sofredor, a qual Isaías já tinha falado 750 anos ou 700 anos, ele já tinha falado desse servo sofredor que iria vir para sofrer, para ser martirizado, para ser chicoteado, ser triturado, ser totalmente ser esmagado pela raça humana, pelos povos. O povo que ele iria alimentar, um povo que ele iria curar, um povo que ele iria libertar, um povo que ele iria falar do amor de Deus para aquelas pessoas, eram aquelas pessoas que iam condenar ele, que iam julgar ele naquela cruz e que iria açoitar, ia escarnecer, iria cuspir o seu rosto. Jesus já sabia de tudo isso. Por isso que o profeta Isaías ele vai falando desse servo sofredor, porque nosso Jesus foi um servo sofredor na terra. Então isso aqui, o bezerro representa um servo, porque o bezerro, irmão, na antiguidade, agora não, que agora tem os aparelhos mais novos, na tecnologia. Mas antigamente os aparelhos era colocado uma canga de madeira nos pescoços dos bezerros, e isso aí era aradando a terra. E isso aí era aradando a terra para poder fazer o plantio, plantar as sementes na terra fofa. E a Bíblia vai dizer que se você for ler meio os evangelhos, vai dizer que Jesus ele veio aradando a terra são os corações da raça humana. O Senhor ele vem plantando a palavra, o Senhor ele vem preparando, João vem preparando o caminho, e Jesus vem já plantando a semente dos corações da raça humana. E muitos não querem receber essa palavra, que a semente é a palavra do Senhor. Muitos não querem receber essa palavra. E ele vai dizer que ele é um servo sofredor. É Isaías 53, versículo 1 em diante. Ele vai dizer em Marcos 10, versículo 45. Ele diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele não veio dar em resgate de todos. Ele veio para morrer por todos, mas ele veio para salvar todos, porque todos aqueles que chegam a ele de maneira ele vai lançar fora, ele vai receber, ele vai abraçar. Mas aquele que não vem até ele, não tem como o Senhor salvar, não tem como o Senhor libertar, não tem como entrar pelos portões celestiais. Nós temos que fazer a nossa ficha enquanto nós estamos vivos. Nós temos que chegar a Cristo enquanto nós estamos de pé, temos fôlego de vida. É confessar o nosso pecado, abandonar, receber o Senhor como o Salvador da nossa alma, servir ao Senhor como os mandamentos mandam, como a palavra do Senhor, ela manda nós obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor ele vai falando aqui no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, e ele vai dizer aqui, o Evangelho de Marcos é resgate de muitos.
a serviço, aí chama no Evangelho de Marcos, primeiro capítulo, o Evangelho é o servo de Jeová. Ele fala aqui, e tinha o terceiro animal, o rosto é como homem. Já está falando do Evangelho de Lucas, representa o Evangelho de Lucas. Por que vinha como homem, rosto como homem? Ele está aqui simbolizando esse animal que tinha um rosto como rosto de homem. Ele está falando do Evangelho de Lucas, que ele veio como filho do homem para buscar e salvar o que se havia perdido. A nação toda estava perdida, todo o mundo inteiro estava perdido. E Jesus, Deus, ele enviou o seu único filho para morrer por as nações, para morrer pelo mundo inteiro, para poder salvar as vidas que se achegassem a ele. Porque quando o pecado entrou, no jardim do Éden, onde estava Adão e Eva, eles foram expulsos de lá porque eles perderam a comunhão com Cristo por causa do pecado. Ali veio a morte por causa do pecado. E nós sabemos que aquele que peca tem a consequência é morte. É morte, separação de Deus, entre Deus e o homem por causa do pecado. Nosso Senhor, ele é santo, diz a palavra do Senhor, que ele é santo. E ele não pode estar onde está um lugar profano, que é o meu corpo, o templo. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus e morada do Espírito Santo. Então, meu corpo ele tem que estar limpo para que o Senhor ele possa habitar. Não pode estar de qualquer maneira. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo ao mundo. E as pessoas dizem que conhecem Jesus e servem mais o mundo do que eu servir ao Senhor, irmão. É o que mais nós temos visto na face da terra. Então, o Senhor está falando aqui que ele veio como filho do homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, onde ele fala para Zaqueu. Zaqueu se humilhou. Zaqueu, ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Nós também devemos reconhecer, irmão, você que está ouvindo essa voz, está ouvindo a palavra do Senhor, você tem que reconhecer que você precisa de se prostrar aos pés do Senhor, precisa confessar os seus pecados, é preciso abandonar, aceitar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento e servir somente a Ele. Não podemos servir a dois deuses, que isso desagrada o coração do Senhor e entristece o Espírito Santo. O Senhor ele está falando nessa palavra. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. A águia, o que ele está falando aqui da águia, voando, representa o Evangelho de João. Por que o Evangelho de João? A Bíblia vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E Gênesis vai falar que quando o Senhor ele estava lá, ele veio que o mundo era sem forma e vazio, e a palavra do Senhor vai dizer em Gênesis 26, que Deus, o Filho, o Espírito Santo já estava lá. E ele fala assim, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O Senhor está falando, o próprio Deus, quando ele está falando façamos, está falando no plural, ele está falando da trindade, está falando de Deus, Pai e Espírito Santo. O Senhor está falando que ele já estava, o próprio Jesus, ele já estava, antes da fundação do mundo, ele já tinha aquela glória com o Pai. Então nós não podemos deixar o adversário nos confundir a nossa mente. E o Senhor ele vai falando aqui, é o verbo, quando ele diz assim, quando o verbo no grego é logo, significa logo. Logo, quando chega no Evangelho de João, o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa de se revelar quem Ele é. O Senhor tem pressa de cumprir a obra do Pai, porque já está chegando a hora dele partir para o Pai, dele vir de onde ele tinha vindo. Então o Senhor ele vai falando para os discípulos, vai instruindo os discípulos. O Senhor ele vai falando das maravilhas dele, do que ele veio fazer, do que ele veio cumprir a obra do Pai. E aí quando chega no capítulo de João, no Evangelho de João, no capítulo 17, o verso 5 diz assim, aí agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de mim, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha, Jesus já estava, antes da fundação do mundo, Jesus, já era filho de Deus, diz a palavra do Senhor Jesus. Pode deixar, pastor. Então, a palavra do Senhor, quando ele diz, ele era o verbo, já era o filho de Deus, ele já estava com Deus. E diz a palavra do Senhor nesta noite, e disse-lhe João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e um dos profetas, os discípulos andavam com Jesus, não conheciam Jesus. Há um perigo, de eu e você não conhecer Jesus, por quê? Porque nós deixamos, de ler as Escrituras, deixamos de examinar a palavra do Senhor, deixamos de conhecer a pessoa do Senhor, diz que através da palavra do Senhor, para conhecer outras coisas que agradam ao nosso coração, ou agradam os nossos olhos, porque a palavra do Senhor vai dizer em Mateus 6, que o meu pecado, o teu pecado, ele entra pelos olhos, ele não entra, pela boca, ele não entra pelo ouvido, ele entra pelos olhos. Da maneira que eu vou olhando, eu vou desejando, aí vai entrando na minha mente e desce meu coração. Depois de descer meu coração, eu vou querer praticar. O Senhor ele está falando nessa noite, disse-lhe ele,
E vós dizes quem eu sou. Aqui ele faz uma pergunta para os discípulos. E disse-lhe ele, e vós, quem dizes que eu sou? Falou para o discípulo, porque ele já tinha perguntado ao discípulo, quem diz o povo quem eu sou? E o discípulo não souberam responder, andando com o próprio Jesus. E disse-lhe, e Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui o próprio Deus revelou para Pedro. Ele disse que não foi a carne, nem foi o sangue que revelou para Pedro, mas foi o próprio Deus que revelou para Pedro que Jesus, ele era o Filho, era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro aqui, ele começou a se inchar, ele começou a se orgulhar, ele começou a se achar que era maior do que os outros discípulos. E nós vamos saber também aqui de Judas. Judas, quando o Senhor escolheu Judas, Jesus já sabia que Judas era avarento. Judas gostava de mexer na salva. Quando o Senhor recebia as ofertas, Judas tirava a parte dele sem a permissão do Senhor. Jesus sabia de tudo isso. Mas Jesus não rejeitou Judas. Judas continuou ali aos pés do Senhor Jesus, continuou andando com Jesus, continuou sendo secretário, irmã. Deus não tirou ele da posição, porque Deus deu tempo para Judas se arrepender. Jesus deu tempo para Judas voltar atrás, e Judas não voltou, Judas não se arrependeu, Judas começou a fazer aquilo que agradava aos olhos dele, era avarento, ganancioso. E assim é muitos. Eles não estão preocupados com as almas, eles estão preocupados com aquilo que a ovelha tem. Se a ovelha não tem nada, ele não vai se preocupar com aquela ovelha, ele vai se preocupar com aquela que tem. Tem muitos Judas na casa do Senhor. Rouba dízimo, rouba as ofertas. E nós não podemos ser um deles, né? Devemos ser diferente. E o Senhor ele vai falando, Simão Pedro respondendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Foi o próprio Deus que revelou para Pedro. E Pedro começou a se orgulhar, começou a se achar, ser maior do que os outros discípulos. E a Bíblia vai falando, pois também eu te digo que tu és Pedro. Quando o Senhor está falando aqui, eu digo que tu és Pedro, é porque no grego Pedro é Pietro, então significa pedra, pedra mais menor, pedra pequena. Porque a Bíblia vai falar, o próprio Pedro, ele vai falando, 1 Pedro, capítulo 2, ele vai falando sobre a pedra viva, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os construtores foram rejeitados. Aí eu falo dessa pedra de esquina. Ele vai falando dessa pedra que foi rejeitada. Quem foi rejeitado foi o próprio Jesus, mas a pedra eleita e escolhida por Deus. E aí quando é mais embaixo, ele vai falando que nós somos a pedra viva e estamos edificada, fundamentada nessa pedra. Qual é a pedra? O próprio Senhor Jesus. Ele é a rocha. Lá do Velho Testamento ele já era a rocha. Quando Moisés tocou nele, já tocou naquela rocha que feriu o próprio Senhor Jesus. Ele era a rocha, e ele daí é a rocha. E o Senhor ele vai falando, nesta palavra, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei aqui a minha igreja. Aqui se você não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia, não meditar, aí você faz igual aquele povo que diz assim, não, o primeiro Papa foi Pedro. E ele tem a chave do céu. Na hora que eu pedir Pedro para ele abrir a porta do céu, ele vai abrir a porta do céu para mim. Porque ele foi o primeiro Papa e ele tem a porta do céu, a chave da porta do céu. Não é, irmão. Pedro não foi Papa, coisa nenhuma. Pedro, ele foi apóstolo, foi discípulo do Senhor. E o Senhor ele vai falando, quando ele diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o Senhor está falando dele mesmo, está falando de Pedro não. Está falando de Jesus. Já pensou se o Senhor tivesse edificado a igreja em Pedro? Nós estávamos perdidos, nós não estávamos mais aqui. Porque Pedro era um homem muito falho. Enquanto Pedro não se converteu, irmão, Pedro era um homem muito falho. Pedro era um homem sanguinário. Pedro era um homem que se pisasse no pé dele, ele já começava a agir na carnalidade. Hoje não é diferente, nós vemos muitas pessoas dizendo assim, eu sou crente, mas pisou no meu pé, vai saber quem eu sou. Não tem muito Pedro dentro da casa do Senhor, Pedro carnal. E o Senhor ele vai falando aqui, edificarei a minha igreja no Senhor mesmo, porque em Éfeso, capítulo 2, o versículo 20, ele vai dizer que os apóstolos estão fundamentados.
E na rocha, que é Cristo. Jesus é a rocha, é o próprio que está fundamentado, os apóstolos. E também, primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, vai falar também desse fundamento a qual os apóstolos estão edificados na pedra fundamental, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então não pode ser Pedro. Hoje em dia a gente vê pastor dizer assim, eu já vi pastor falando que a igreja está fundada, edificada em Pedro. Eu disse, coitado. Se tiver edificado em Pedro, está perdido. Porque Pedro não ressuscitou. Jesus sim, mas ele não. E se ele não ressuscitou, ele não pode ressuscitar. Ninguém pode dar vida a ninguém, nem tão pouco pode libertar. O Senhor ele vai falando, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele diz contra ela, irmão, não está falando de quatro paredes, não, está falando de mim e de você. Se eu e você não buscar constantemente ao Senhor, o seu adversário ele nos ganha. O próprio adversário ele prevalece na minha vida e prevalece na tua vida. Mas se eu buscar fazer a vontade do Senhor, ele não vai prevalecer. Ele vai perecer. Por quê? Porque ele não vai achar brecha. Ele não vai achar espaço, ele não vai achar legalidade. E tem muitos que dão legalidade. Eu falo que não dá legalidade, não. Abre os portões para ele entrar. Porque são pessoas que servem a dois deuses. Dentro da igreja ele serve ao Deus vivo e fora da igreja ele serve ao Deus morto. Porque não tem onde diferenciar de pessoas do mundo. Então não serve ao Deus vivo, serve ao Deus morto. Há um Deus que nada pode fazer, que não pode salvar. Então o Senhor ele fala, as portas do inferno. Quantas portas têm sido prevalecidas pelo adversário? O adversário tem prevalecido naquela vida. Por quê? Porque são pessoas que não querem guardar os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor já não vale mais de nada. A palavra do Senhor, tem pessoas que dizem assim, isso aqui foi no passado, isso aqui foi no tempo da lei. Irmão, a graça é mais rígida do que a lei. E as pessoas esquecem de ler a palavra. São coisas, irmão, que nós temos que prestar muito bem atenção na palavra do Senhor. Para a gente não ser enganado. Os falsos profetas estão aí. Os falsos crentes estão aí. Os falsos obreiros estão aí. Estão pregando coisas que agradam a carne, que agradam o meu coração, que agradam os meus olhos. E isso me leva à perdição. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o versículo 3, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, o irmão está entrando de multidão. Aí a palavra do Senhor vem dizendo em Isaías 5, versículo 14, que a boca do inferno ela abriu desmesuradamente. O estômago do inferno ele está largando cada dia para receber as pessoas, irmão. Enquanto o céu, eu vou falar nas minhas palavras, o céu está esvaziando, porque as pessoas pregam a palavra, vivem andando com a Bíblia na mão, falando a palavra do Senhor, mas desde de obedecer os mandamentos do Senhor, aí quando desce a capa fria, desce a salvação, irmão. Porque não obedeceu, não se arrependeu dos seus pecados, confessou, mas não deixou, continuou ainda praticando. Então não tem condição de subir para o céu, desce para o inferno. E a Bíblia vai dizer que as portas do inferno ela se alargam. A boca do inferno ela se alarga. Mesmo, é porque eu não sei chamar essa palavra. Mas está lá. Capítulo 5, versículo 14. Irmão, no inferno caem milhões de pessoas por dia. Do mundo inteiro. São pessoas evangélicas, são pastores, são os obreiros, são evangelistas, são missionário. Nós vamos ver as pessoas se dizem ser missionário, irmão. No calor, está lá na praia, só de biquíni, de sutiã. Lá na praia, mostrando as suas carnes, as suas vergonhas, escandalizando o evangelho do Senhor. E se a pessoa for falar a verdade para ele, dizer assim, a praia foi Deus que fez, não tem para nós se regozijar, se aproveitar. Não, irmão, nós temos que ter uma diferença. No tempo do calor, todo mundo anda adornado, mas no tempo do frio, todo mundo anda adornado. Mas no tempo do calor, só vê a gente pelado. Tanto faz dentro da igreja como fora da igreja. Aí estão lá, irmão, adorando o Senhor, dizendo que conhece o Senhor. Como é que conhece o Senhor de qualquer maneira? Não tem condições. Não tem condições de eu conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor ele vai falando aqui, e eu te darei, falando com Pedro. Não estava falando com os outros discípulos, não, estava falando com Pedro. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. Por que Jesus estava falando isso para Pedro? Porque ele sabia que Pedro iria negar ele 3 vezes. Mas também Pedro iria se arrepender amargamente, iria chorar amargamente.
E Pedro iria se voltar para Cristo para receber o Cristo verdadeiramente. É quando Jesus sobe ao céu que manda eles descer para Jerusalém. O que é que Pedro vai fazer com os outros discípulos? Ele vai se buscar o revestimento do poder de Deus, a qual Jesus tinha prometido. E quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, que ele sai daquela casa, do terceiro andar, que era na casa de João Marco, filho de Maria, só que não era Maria, mãe de Jesus. Ele sai dessa casa, e aquele povo sai embriagado do poder de Deus. E aquele povo, os judeus começaram a falar, esse povo está embriagado. Logo nessa hora de manhã, 9 horas do dia, Pedro estava cheio do poder de Deus. E aí ele começou a abrir a sua boca. Foi o primeiro sinal que Jesus falou para ele, que ele iria abrir, darei a chave do reino dos céus. Ele abriu primeiramente para os judeus, ganhou quase 3.000 almas. E a Bíblia vai dizer, você pode ler os evangelhos, a Bíblia vai dizer, todos aqueles que ganham uma alma, para você ter o poder das chaves do reino do céu, porque você abriu para ele entrar, pelo poder da oração, pelo poder da palavra. Mas quantos estão fechando, irmão, o reino do céu, para as pessoas não entrar? Muitas vezes é os próprios líderes que fecham o reino do céu para o povo não entrar. Deixe de pregar essa palavra, a verdade, para pregar um evangelho de facilidade, para pregar um evangelho que é mentira, que não existe, um evangelho que você pode andar de qualquer maneira. E isso faz com que eu e você fechamos o reino do céu, fechamos as portas do céu para que aquele povo não venha entrar. Porque a Bíblia vai dizer, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entraram no reino do céu. E o Senhor ele vai falando, e quando é ali Pedro, no evangelho, em Atos 2, quando Pedro começa a evangelizar aquele povo, que aquele povo se arrependeu dos seus pecados, foi quase 3.000 almas. Pedro também, quando ele vai até Cornélio, também ele ganha quase 5.000 almas, né, pastor? 5.000 almas, gentil. Também ele abriu a porta para o gentil. Pedro, cheio do poder de Deus. Hoje nós vemos muito barulho, mas não é barulho pentecostal, é barulho, é fogo de Baal, não tem nada a ver com Deus, não tem libertação, não tem conversão de alma, não tem transformação. E nós sabemos para nós receber esse poder, mas é através da oração, é através da nossa renúncia, é através do jejum, é através da nossa vigilância. Para nós receber esse poder não é de graça não, irmão. Nós temos que batalhar, nós temos que perseverar, nós temos que ser fervoroso, todos os dias batalhando na oração. Quantas pessoas elas não querem mais, mas não é por muito falar que Deus vai deixar de nos ouvir, porque não lê a palavra, irmão, são engordados com as palavras dos seus líderes. Porque já vem lá de cima. Aí as pessoas já têm preguiça mesmo de ler a Bíblia. Aí fica falando o que os outros falam. Nós temos que ler a palavra, examinar as escrituras, ser como crente Bereia. Está examinando a palavra do Senhor. E aí o Senhor vai falando, e tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Porque aqueles, irmãos, que está desligado do Senhor, ele está ligado aonde? No inferno. Porque está servindo um Deus morto, está servindo o próprio Satanás, está fazendo o que Satanás quer. Mas se ele voltar para Jesus, se arrepender, é claro que o Senhor ele vai voltar a escrever o seu nome no livro da vida. Mas se ele não se voltar para o Senhor, não se arrepender dos seus pecados, não tem como. Ele está desligado das promessas do Senhor. E o Senhor vai falando, e então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. E eu creio que logo eles esqueceram, porque depois Jesus ressuscitou, foi que eles foram lembrados que Jesus tinha falado que iria ressuscitar o terceiro dia. É tanto que aqueles 2 discípulos, quando iam no caminho de Emaús, eles começaram a interrogar um outro, falando, né, daquele profeta que se foi, fez muitos milagres, foi isso, aconteceu, e hoje é o terceiro dia, nada aconteceu até agora. Porque eles só foram se lembrar depois que o Senhor morreu. E desde então começou a Jesus mostrar aos seus discípulos que convinha a Jerusalém. O Senhor ele ia para Jerusalém para ser morto. E o discípulo não compreendia, o discípulo não entendia, porque era desapercebido, andava com Jesus, vivia com Jesus, sentava na mesa com Jesus, mas eles não entendiam o que o Senhor vinha fazer aqui na terra. E aí muitos sentam na mesa do Senhor, quando sai da mesa do Senhor, senta na mesa dos demônios. Cheia na mesa do Senhor, mas vai tomar o cálice de Satanás lá fora.
Essa é a realidade dos dias de hoje. Mas poucos pregam essa realidade, mas nós não deixamos de pregar o evangelho do Senhor e tão pouco também de viver. Nós temos que se esforçar. Se eu disser que é fácil, mas não é fácil, não é difícil. Mas o Senhor falou para mim e para você que não é impossível, porque Ele venceu o mundo. E no Evangelho de Mateus Ele vai dizer que se eu e você olhar para o mundo, as minhas palavras, eu e você olhar para Jesus, nós vamos ser salvos, perseverar até o fim, vamos ser salvos. Porque Isaías é que ele vai falar, assim, nós temos que olhar para Jesus, para ser salvo. Mas as pessoas deixam de olhar para Jesus para olhar para o mundo, irmão. Deixam de imitar o Senhor para imitar os irmãos. Não tem como, irmão, não tem como servir ao Senhor desta maneira. Nós somos aqui imitadores de Cristo. Nós temos que pedir ao Senhor para mudar o nosso caráter, para transformar a nossa imagem, até chegar ao caráter de Cristo, a imagem de Cristo. Mas é tão difícil, irmão, porque eu tenho que abandonar tudo que é aquele sagrado coração do Senhor. Como que eu vou saber? Dentro da palavra, examinando a palavra do Senhor. Nos mínimos detalhes, nós achamos que não está dentro da palavra. Quando nós abrimos a Bíblia, o Senhor ele fala comigo e fala com você. Agora cabe eu e você aceitar, receber, guardar no nosso coração e praticar. Porque tem muitos ouvintes, mas não são praticantes da palavra do Senhor. E o Senhor ele vai falando, e ressuscitarei. Não, ele vai falando assim, e padecer por muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E os discípulos aqui não entendiam o que Jesus viria fazer. E Pedro começou, olha o que o Pedro começou a ser advogado do diabo. Porque todos aqueles irmãos que começam a se levantar contra a verdade, ele não é mais, excepto ele é advogado do diabo. Porque ele está mentindo, ele está cobertando ali o pecado, e quem é coberto o pecado é o próprio Satanás. E quem é o pai da mentira é o próprio Satanás. A Bíblia diz claramente. Ele vai falando aqui, Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Tem compaixão de ti. O Senhor, aqui o próprio Pedro repreendendo o Senhor. Se ele veio para esse propósito, como era que Pedro iria repreender Jesus? Jesus já tinha falado para Pedro que iria para Jerusalém, iria ser morto pelos escribas, sacerdotes, e eles não entendiam aquilo que o Senhor estava falando com eles. E ele começou a repreender Jesus, começou a falar para o Senhor ter misericórdia dele mesmo, ser advogado do diabo. Todos aqueles que cobertam o pecado, que passam a mão no pecado do seu irmão, não falam a verdade, não falam a situação do que ele anda, ele tem que andar de acordo com a palavra do Senhor, e se ele não aceitar, irmão, ele é advogado do diabo, ele é filho do diabo. Não tem como. O Senhor não dá legalidade a essas coisas não, irmão. E o Senhor ele vai falando aqui, de modo nenhum te acontecerá isso. Mas se Jesus veio para esse propósito, já pensou se Deus, se Jesus, ele tivesse ouvido Pedro, como muitos ouvem, né? As pessoas começam a falar, aí sabe que é verdade. Isso aqui foi no passado, isso aqui foi na lei, agora nós estamos na graça, sabe que é verdade? O Satanás ele começa a entrar, porque o Satanás, missionária Alessandra, ele entrou na mente de Pedro. Só que ainda não tinha descido para o coração, porque Judas, além de ter entrado na mente, já tinha descido para o coração. Ele já estava maquinando há muito tempo a morte de Jesus, a traição de Jesus. As pessoas não lêem a palavra e dizem assim, mas isso é pregador da palavra do Senhor. Dizem assim,